Olá, eu me chamo Luciana Miller e neste vídeo vou ensinar uma forma de customizar uma camiseta. Já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e assista este vídeo até o final para pegar o passo a passo completo. Eu vou começar o quadrado então com fio amigurumi, que tem o Tex 492 e a agulha de crochê 3,5. Vou começar com um anel mágico, dando uma volta com o fio no dedo e uma segunda volta passando por trás da primeira volta. Introduzo a agulha no fio da frente e puxo de trás. Tiro do dedo, passo esse fio pro lado da mão esquerda e esse aqui pequeno é onde eu diminuo o anel mágico. Aqui eu vou fazer pontos altos, então faço a princípio 4 correntinhas, porque uma correntinha vai separar um ponto alto do outro. Então fiz 4 correntinhas, 3 é do ponto alto, uma é de separação. Agora eu vou fazer ao todo mais 15 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Ao todo vai dar 16 pontos altos, porque tem esse ponto alto inicial que é a correntinha. Então, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, fiz 16 pontos altos, agora faço mais uma correntinha e fecho na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo. Agora aqui eu puxo todo o fiozinho do anel mágico para que ele se feche, fique bem fechado, depois eu remato embaixo, daí ele não abre mais. Aqui como eu vou fazer uma carreira de cada cor, eu corto o fio. Puxo essa laçadinha e remato com uma agulha mais fina. Remato sempre nessa correntinha do ponto, em cima do ponto, um para um lado, um outro para o outro lado. Porque assim o fio vai ficando sempre por trás do trabalho e não em cima. E depois de rematar uns 5, 6, eu desço um pouco aqui para o meio do trabalho, passando pelos fios, para que a pontinha do fio não fique sempre em cima, na borda, tendo possibilidade de aparecer. Então tá bem rematado, corto aqui o fio. E tenho que rematar esse aqui também, que é interessante, como é o anel mágico, no primeiro fiozinho que a gente passa, já dá uma laçada, passar por dentro aqui, para que o nozinho já fique segurando o anel mágico, para que ele não abra, né? Depois é só rematar, como de costume, aqui atrás, passando em alguns fios. Para a segunda carreira eu vou utilizar o fio tâmara e vou procurar aqui o primeiro ponto alto, que é a correntinha, e logo depois dele, no primeiro espaço de correntinha, eu vou introduzir a agulha. Vou colocar o fio na agulha e vou fazer uma correntinha, que é o meu primeiro ponto baixo. Dentro desse mesmo espaço de correntinha, vou fazer o segundo ponto baixo.
Então daí aqui a gente dá uma puxadinha aqui para ajustar os fios. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos em cada parte, em cada espaço de correntinha, sempre colocando o fio, esse fiozinho que eu vou rematar, por cima da agulha em cada ponto até que ele suma totalmente. Então fiz o primeiro ponto, agora vou fazer o segundo. Agora no terceiro espaço, 2 pontos baixos, e assim eu vou fazer toda a carreira, 2 pontos baixos em cada espaço de correntinha da carreira de baixo. E o fiozinho sempre vou rematando ele, deixando ele por cima da agulha sempre. Que aí ele já fica arrematado, é um trabalho a menos que eu tenho no final do quadradinho. E eu gosto de sempre ir rematando os fios a cada carreira que eu faço. Fiz os 2 últimos pontos baixos, agora entre o primeiro ponto baixo e o segundo, eu introduzo a agulha para fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E aí puxo um pouquinho de laçada para não desperdiçar fio e corto o fio bem curtinho, que serve somente para rematar. Puxo a laçada e remato aqui o fio novamente. Para a próxima carreira vou usar a cor chiclete do amigurumi. Vou procurar novamente aquele ponto de correntinha, que é o primeiro, que está aqui. Daí tem a segunda carreira de ponto baixo. Entre 2 pontos baixos, eu coloco, tem um espacinho que eu coloco, introduzo a agulha. Puxo o fio. E aqui eu faço uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Ajusto o fio. Daqui eu faço 3 correntinhas. E no próximo espaço de correntinha, que é esse aqui, depois de 2 pontos baixos, sempre colocando o fiozinho que eu vou rematar por cima da agulha, eu vou fazer 5 pontos altos fechados juntos em cima. Então faço um, deixo 2 laçadinhas, faço mais um, sempre deixando o fiozinho por cima da agulha. Passo 2 laçadas, deixo as 3, faço mais um ponto, passo 2, deixo 4, faço mais um ponto, passo 2, deixo 5, tem 4 pontos embaixo, faço mais um ponto, passo 2, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas e 5 pontos. Aí aqui eu passo, estico bem e passo uma laçada em todos eles juntos e já faço uma correntinha para não abrir, e faço mais 2 correntinhas. Então são 3 correntinhas no total, 3 antes e 3 depois. E coloco um ponto baixo novamente no próximo espaço, deixando sempre o fiozinho por cima da agulha. Em todas as carreiras eu deixo esse fiozinho por cima da agulha. Então, assim fiz o ponto da terceira carreira. Então aqui novamente 3 correntinhas e 5 pontos altos fechados juntos no próximo espaço entre 2 pontos baixos da carreira de baixo. 5 pontos altos. Passo todas laçadinhas, já faço uma correntinha e mais 2. E assim eu faço toda a carreira. Nessa carreira, como a gente começou com 16 pontos altos,
nós vamos ter 8 gominhos de 5 pontos baixos, 5 pontos altos fechados juntos. Então, terminei o 8º gominho aqui, aí fiz 3 correntinhas e vou fechar nesse início aqui, entre a correntinha, que é um ponto baixo, e o segundo ponto baixo. Fechando, então, com ponto baixíssimo também. Aí, só cortar o fio. Se você está gostando deste vídeo, desta videoaula, não esquece de deixar o seu joinha aqui abaixo do vídeo, para que eu possa saber quantas pessoas estão gostando deste conteúdo. E também compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que todas possam ter uma ideia de como customizar uma camiseta. Para a 4ª carreira eu vou utilizar o fio amigurumi da cor turquesa. Vou encontrar novamente aqui a correntinha do ponto amarelo e aqui em cima no ponto baixo mesmo, bem onde tinha o ponto baixo, na carreira de baixo, eu vou introduzir a agulha e colocar o fio na agulha. E aqui eu subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Dentro desse mesmo ponto baixo, da carreira de baixo, eu coloco faço mais um ponto alto e deixo o fio por cima da agulha. Faço mais um ponto alto. Daqui eu faço um ponto baixo bem em cima, na junção dos 5 pontos altos fechados juntos da carreira de baixo. Faço um ponto baixo, deixando o fio sempre por cima da agulha. Faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu faço 5 pontos altos, bem dentro do ponto baixo. 5 pontos altos. Fecho, faço um ponto baixo novamente em cima, bem na junção dos 5 pontos altos da carreira de baixo. Ponto baixo. E no próximo ponto baixo, 3 pontos altos. E na junção dos 5 pontos altos, um ponto baixo. Então, é sempre assim. Um ponto baixo sempre em cima dos pontos altos. E nos pontos baixos, uma vez 5 pontos altos, outra vez 3 pontos altos. Então aqui eu tenho 2 porque é o início. Quando eu fechar a carreira, eu faço mais uma aqui e fecho a carreira ficando 3 pontos altos. Então 3 pontos altos, 1 ponto baixo, 5 pontos altos, 1 ponto baixo, 3 pontos altos. E assim eu faço toda a carreira. Então, eu fiz aqui o último ponto baixo e aqui onde eu comecei com 2 pontos altos, nesse mesmo ponto baixo de base, eu vou fazer mais um ponto alto, que é o que eu falei antes. E aqui eu vou fechar na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo. Aí ficam 3 pontos altos. E aqui já dá para cortar o fio. Vou cortar e vou rematar só para a gente ajeitar bem o quadradinho, porque assim ele fica meio arredondado, mas é só porque ele não tá preso aqui ainda. Não dá, tem que ajustar ele. O bom desse quadradinho é que ele de todos os quadradinhos, na verdade, é que é muito versátil, né? Pode fazer de qualquer cor. E pode fazer de uma cor só, que eu não recomendo muito porque não aparece o desenho, os desenhos, né? Fica
fica um quadrado, mas sem aparecer muito bem os desenhos. Então, enquanto é colorido, que seja 2 cores só, uma carreira de cada cor já ajuda que aparece bem o desenho. Então, a gente puxa aqui nas 4 pontas, onde tem os 5 pontos altos, são as pontas do quadrado, né? Então, aqui já ficou bem quadradinho. E agora é só arrematar e fazer a última carreira. Para a última carreira, eu localizo aqui novamente as 3 correntinhas do ponto amarelo e bem no meio, nessa correntinha inicial aqui, na laçadinha da corrente, eu vou introduzir a agulha e puxar o fio. Agora eu vou começar a última carreira com o fio rubi. Aqui eu faço 3 correntinhas e um ponto baixo no próximo ponto baixo de base. Deixo já o fio em cima da agulha. Vou fazer até no meio, no terceiro ponto alto daqueles 5 pontos altos da ponta do quadrado. Então, tenho 2 aqui, no próximo faço um ponto alto também. É toda carreira de ponto alto. Mais um ponto alto no próximo. Mais um no próximo. E mais um no próximo, que é esse bem do meio aqui, o terceiro. Terceiro da carreira de baixo aqui da ponta do quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Daí, eu faço 3 correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base, que é para fazer o canto. E agora eu faço um ponto alto em cada ponto alto de base. E no total, toda a carreira, eu vou ter 11 pontos altos. Aqui eu fiz só 6 e depois, para terminar a carreira aqui, eu faço mais 5. Então, vou fazer até o outro canto, para ficarem os 11 pontos altos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa saber. Faço mais um aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos. 3 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base, e assim eu faço toda a volta. Vou fazer os 11 aqui, 11 aqui e os 5 que faltam aqui para completar os 11. Aqui no final eu fiz os 5 pontos altos restantes que faltavam e fecho introduzindo a agulha na terceira correntinha com ponto baixíssimo e corto o fio novamente. Puxo a laçadinha e remato aqui. Então, aqui eu tenho esse quadradinho e aqui eu tenho outro que eu já tinha feito. Então, para essa camiseta, eu fiz um total de 10 quadradinhos, todos coloridos, com cores, não repeti nenhuma cor dentro do mesmo quadradinho, e procurei começar e terminar com as cores diferentes, né? Também procurei não repetir o início nem as bordas. Você pode fazer quantos quadradinhos você quiser e colocar
aonde você quiser também. Eu estou dando uma ideia e vou mostrar a forma que eu costurei o quadradinho na camiseta. Agora, para a costura dos quadradinhos na camiseta, eu queria mostrar uma ideia. Eu corto 2 fios do mesmo tamanho e dentro do fio aqui eu tenho 5 fios. Eu vou separar. Primeiro eu vou separar 3 e 2, 3 de um lado e 2 do outro. E eu separo dessa forma. Eu já vou desenrolando aqui. E esse fio amigurumi, ele é bem delicado, a gente tem que cuidar no puxar para ele não rebentar. Então, eu vou separando aqui 2 e 3. Depois eu tenho que separar um, daquele que sobrar 3, eu tiro mais um. Dessa mesma forma, só cuidando mais ainda, porque um fiozinho fica bem frágil. Porque é algodão ainda, né? Então eu faço isso até o final do fio. Para isso eu já corto um pouco curto, não corto muito comprido, para que não fique difícil de separar os fios. Vou desenrolando aqui. É bem fácil de desenrolar. Ele não dá nó nem nada, só cuidar. Ó, desenrolei. Agora, nesse lado aqui eu tenho 2 fios, já tá pronto. E esse aqui eu tenho 3 fios. Então, esse aqui eu vou separar mais um dele, para que eu possa juntar com o do outro que eu vou separar também. Então, separo mais um fiozinho aqui, ó, da mesma forma. Onde eu tenho 2, aqui, já tá pronto. E onde eu tenho um, que é esse aqui, mais esse aqui, eu junto os dois. Então, agora, de 2 fios inteiros, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5 fios de 2 fios cada um. E com esses fios, eu pretendo costurar os quadradinhos, aparecendo tipo... pesponto, né? Aparecendo o pesponto que contrasta com a cor da última carreira do quadradinho. Então, para costurar o quadradinho bem no meio da manga, eu abri a manga na lateral dela. Aqui é a costura do ombro e aqui é a dobrinha do meio da manga. Então, eu abri a manga ao meio e medi o quadradinho bem naquele risquinho do meio e preguei aqui no meio da manga. Então ficou bem retinho, um quadradinho de cada lado. Para a parte da barra da blusa, da camiseta, eu medi da seguinte forma: eu prendi os dois das laterais primeiro. Então aqui é a costura lateral da camiseta. Então, eu medi um espacinho mais ou menos igual de cada quadradinho. Fiz desse lado e bem na barrinha debaixo na altura da barrinha debaixo da camiseta. Prendi esse e prendi do outro lado a mesma coisa. Primeiro prendi esses dois, os dois bem da lateral. Aqui é a lateral do outro lado, bem do lado do risquinho. E agora os dois do meio eu tenho que medir, colocando mais esses dois na mesma distância. Na distância desse para esse, a mesma distância aqui, e na distância desse quadradinho para esse, todos com a distância igual. Daí agora eu vou mostrar como que eu costurei cada um deles. Então aqui eu alfinetei esse penúltimo quadradinho que faltava costurar e ele tá mais ou menos na altura do quadradinho da parte da frente. Então fica fácil agora, e também tem a mesma medida entre esse aqui
e esse aqui, e os outros também a mesma medida. Agora nós vamos alfinetar esse outro, que é o último que falta alfinetar e costurar. Os outros já estão costurados, falta costurar só esses dois últimos. Então aqui também eu vejo bem na altura da barrinha aqui de baixo e na altura do quadradinho da frente. E para alfinetar, eu seguro aqui por dentro da camiseta, tem que cuidar para não pegar a parte da frente, e coloco um alfinete aqui nessa parte mais fechadinha do crochê. Coloco um lá, um em cada parte dessas, um aqui, parte de baixo, um na parte de cima aqui, e aqui eu coloco o último alfinete bem nesse mesmo lugar aqui. Então ela tá bem presa, fica bem fácil de costurar. Eu vou utilizar o fio marrom que eu separei, com uma agulha com ponta afiada, né, com ponta ou não sem ponta, para eu poder passar o tecido da camiseta. Então eu vou começar por baixo, introduzindo a agulha exatamente nesse primeiro ponto aqui, bem dentro do ponto, e vou fazer um pesponto. Por baixo eu vou deixar um tantinho de fio assim, e embaixo fica assim todo pontilhado, ó, não tem problema. Depois, quando eu chegar aqui, der toda a volta e chegar aqui novamente embaixo, eu amarro os fios. Então a minha costura, na verdade, vai ser quase um bordado. Justamente por isso que eu estou fazendo com esse fio de outra cor, para realçar também a costura. Então eu saí com o fio nesse primeiro ponto, vou entrar com ele no segundo ponto de crochê, e aí já saio no próximo. Você pode costurar de diversas formas, isso aqui é só uma ideia de como eu costurei. A gente segura aqui bem certinho o tecido com o crochê, introduzo a agulha num ponto e saio no outro, sem pegar o crochê, mas passando por cima do crochê. Ó, a parte de cima do fio, que fica aqui, é que segura o crochê na costura na camiseta. Então introduzo a agulha num ponto e saio no outro ponto. Vou fazer toda essa lateral para que você veja aqui como que eu fiz também nos cantos. Aqui na parte reta é bem fácil. Sempre vendo se tá pegando a camiseta junto, né? Não pode fazer sem pegar a camiseta. Introduzo num, sai no outro. Vai ficando, aparecendo pontinho e costurando ao mesmo tempo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Entro lá nas correntinhas do ponto. Na verdade, eu quero pegar a lateral da correntinha, como eu fiz nas outras. Introduzo nessa e saio aqui nessa. Bem na lateral. Opa. Mais um aqui, daí eu vou virar. Introduzo na próxima e saio na outra. Sempre entrando numa e saindo na próxima.
Agora aqui eu posso virar a camiseta para ficar mais fácil. Sempre a parte de cima, sempre aonde eu vou costurar eu deixo virar, deixo para cima. Ó, aqui dá bem certinho. Só que eu tenho que colocar a mão por dentro, né? Para ir acompanhando aqui o tecido com o crochê. É quase um alinhavo, né? É um pesponto, na verdade. Justamente para que apareça. E fica bem firme. E fica bem legal. Mais colorido ainda. Então, você pode costurar dessa forma e de inúmeras outras formas que você quiser. Inclusive, a costura sempre pode ser uma parte da decoração. Não precisa esconder a costura. Então, eu vou fazer toda a volta e daí tiramos os alfinetes. Cheguei bem ali onde eu comecei. Então, aqui em vez de eu entrar aqui e sair no próximo, eu vou entrar nesse aqui. Aqui, em vez de entrar aqui e sair naquele, como eu tava fazendo, eu vou entrar nesse aqui e vou para baixo. Pra finalizar a costura desse quadradinho. Então, viro aqui, eu tive que trocar o fio, então tem 2 lugares que eu vou amarrar aqui. Corto o fio, deixando um pouquinho para eu dar o nozinho final. Então, aqui eu tenho 2 fiozinhos. Vou simplesmente dar um nozinho aqui, porque isso aqui fica por dentro da camiseta, não tem problema. E corto o fio. Posso deixar um pouquinho de fio, aqui tem outro nozinho, outros 2 fiozinhos que eu terminei o fio ali. Dou mais um nó aqui. E corto o fio. Então, aqui está o quadradinho. Esse último que nós costuramos. Agora eu vou tirar os alfinetes. E está pronta a nossa camiseta customizada. Parece um pouquinho costura, não é muito. Aqui também parece um pouquinho, cada quadradinho. Então, em cada quadradinho eu fiz uma cor diferente da costura. Agora vamos ver a camiseta como um todo. Continue comigo em mais vídeos aqui no canal e volte sempre na quinta-feira às 17h15 com um novo vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!